Bom dia, irmãos em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Pela vontade de Deus, separei alguns trechos da Escritura para as nossas reflexões hoje. Nós sempre damos graças a Deus por sermos chamados para a doutrina da obediência, para nos transformar, para compreender que somos seres espirituais, que viemos a esse plano físico por várias vezes, mas que nesse momento fomos chamados para a lei de obediência, que pela graça de Deus podemos retornar à casa paterna, retornar para o local de onde um dia todos nós viemos. Mas essa compreensão não acontece do dia para a noite. É um estudo gradativo, algumas reflexões sobre essa grande ciência, sobre a restauração da doutrina do Cristo, que hoje por nós foi restaurada pelo professor Ugarte, e que cabe a cada um que foi chamado buscar a compreensão, pedir a Deus, se embasar nas Escrituras. Nós temos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo todas as orientações para que nós possamos nos transformar de almas viventes em espíritos vivificantes. Essa compreensão nos leva a crescer espiritualmente, porque vamos aos poucos compreendendo que a vida não está na matéria e que a vida não está nas coisas que nos rodeiam, mas sim que a verdadeira vida está em Cristo. Segundo as palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida verdadeira. E todos nós então temos que buscar essa vida verdadeira no ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E para tal, não nos preocupemos em chegar à perfeição agora, porque a evolução espiritual ela não dá salto. Então ela é conquistada, ela é aprendida e deve ser realizada todos os dias da nossa vida, nas mínimas coisas. Devemos aprender que não somos livres, devemos aprender que temos que amar o próximo. Enfim, Jesus também diz que não são justos os ouvidores, mas os observadores da palavra. Observador são os praticantes, são aqueles que trazem para a realidade, nos seus atos, no seu dia a dia, o cumprir das suas orientações. E neste caminho nós vamos aprendendo de que somos todos iguais, somos irmãos uns dos outros, uns aprendem as lições num tempo, outros aprendem as lições no outro tempo. E o que nos deixa feliz é que o Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Salvador de todos eternamente. E segundo as Escrituras, todos irão se salvar, cada um a seu tempo. E nos salvar de quê? Vamos nos libertando das ideias preconcebidas do homem, vamos nos libertando das ideias egoístas, das ideias separatistas, porque no nosso ego, nossa natureza humana, nós somos muito egoístas mesmos, por natureza. Mas através da doutrina da obediência a Deus, nós vamos aprendendo de que tudo que nós desejarmos de bom para nós, quer saúde, quer estabilidade, quer alegria, nós também devemos querer para o nosso irmão, para o nosso próximo, para o nosso vizinho. Porque nós devemos desejar aos outros exatamente aquilo que gostaríamos que acontecessem para nós. Mas nessa luta e nesta caminhada vamos tendo que administrar essa natureza humana que sempre se sobressai. Como disse, o homem quer todas as coisas para si, acha que pode mais que todos, quer sempre saber mais que todos. Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso único exemplo de salvação, se tornou humilde, e assim como está no Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, essa grande misericórdia de Deus fez com que Jesus, o seu anjo, o seu enviado, viesse a esse plano físico, se assemelhasse a nós, os humanos, para mostrar que,
pessoas, indivíduos, na nossa mesma situação, com dificuldades, com provações, pode sim se superar e compreender os desígnios do Senhor, pôr em prática os seus ensinamentos e, enfim, nos salvar, nos libertar dessas inverdades, né? Dessas expressões e sentimentos que o homem consigo traz, né? De egoísmo, de bairrismo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador universal, Salvador de todos os homens, né? Então, eu separei os versículos de São Mateus, onde ele diz, no capítulo 18, instruindo os seus discípulos, e aí então diz assim: o maior no reino dos céus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando: quem é porventura maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles, e lhes disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornareis como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior do reino dos céus. Quem receber uma criança, tal como essa em meu nome, assim me recebe. Porque a criança realmente é a expressão da inocência e da pureza. Quem quer ser o maior? Os homens, né? E nós não fugimos das regras, queremos sempre saber mais e ensinar mais. Nosso Jesus Cristo nos ensina, então, nós devemos repensar. Nós queremos ser alguma coisa, temos que ser humildes e buscar compreender, porque a vida nos ensina a cada momento. Cada momento de vivência nós estamos aprendendo. Aí tem um ditado sábio que diz: a vida é uma grande faculdade. Ora somos alunos e ora somos professores. Então que esse sentimento do Cristo nos traga então esta humildade para que nós possamos aprender com tudo e com todos. Temos algumas verdades que já compreendemos e temos muitas ainda a descobrir. Que possamos ver no nosso irmão a chance de poder aprender com ele. Se ele é mais ou menos sábio, isso não importa. Se ele tem mais cultura ou menos, não importa. O que importa é nós saber que todos os seres que nos rodeiam são criaturas de Deus. Às vezes, de que nós menos imaginamos, possamos tirar um aprendizado. Quer de uma pessoa, quer de uma situação. Mas o importante é nós estarmos sempre abertos para ouvir. Porque a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo também é essa: sedes prontos para ouvir, tardio para falar e mais tardio para se irar. Isso é um grande desafio para a nossa natureza humana, que está sempre pronta para dar a resposta. Em qualquer situação, parece que tem resposta na ponta da língua. E às vezes, sem pensar, se falamos sem pensar, podemos ofender o nosso irmão. Podemos entristecer o nosso próximo. Então, fica então essa reflexão que nós começamos a exercitar então essa recomendação de nosso Jesus Cristo. Prontos para ouvir. Devemos ouvir tudo e a todos, né? E aí pensar um pouquinho, parar, meditar. Será que nós devemos julgar assim ou não? Nós devemos analisar todas as coisas. Bem que o julgamento pertence a Deus. Mas ter então o grande cuidado naquilo que nós for falar. Em todos os lugares. Quer na igreja, quer no nosso ambiente de trabalho. Para que nós possamos então aprender todos os dias. E levar conosco então esse ensinamento de nosso Jesus Cristo. A humildade, a leveza de exercitar o amor ao próximo. Nós possamos passar por esse plano físico angariando amigos, conquistando pessoas e que sempre que possível levar então uma palavra de conforto, uma palavra amiga, falar sobre a Escritura, falar sobre a Bíblia. Nesse momento a humanidade está muito agitada, está passando por um período de depuração, todos os nervos estão à flor da pele, porque quem não tem Deus no seu coração realmente fica difícil, mas cabe a nós, os cristãos primitivos, que já somos iniciados nesse caminho da espiritualidade,
estamos sendo esclarecidos para ser os agentes pacificadores. Que nós possamos, então, auxiliar a humanidade, auxiliar as nossas comunidades, o nosso bairro, a nossa família, a superar esse momento. Que pela vontade de Deus está certo. Todas as coisas que Deus criou está certo. Às vezes foge a nossa compreensão humana, mas temos certeza que em Deus reside toda a verdade. Que possamos então pedir ao nosso Pai que nos dê fortaleza nesse momento, que nos dê a perseverança e especialmente nos dê a memória de estar sempre praticando a doutrina da obediência a Deus, que é o nosso norte, que é a nossa bússola e é o nosso caminho. Que possamos, pela vontade de Deus, continuar firmes e fortes no caminho de retorno à casa paterna. Porque a promessa é: aqueles que perseverarem até o fim, esses realmente herdarão todas as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, agora e sempre.